Olá, boa noite a todos. Dai Jimenez, 7 de setembro, 20 horas e 57 minutos, iniciando um talk com quem é de verdade, com pessoas reais, com pessoas que transformaram as suas vidas e estão sendo agentes transformadores para tantas outras. A Cibele vai estar aqui com a gente, entregando um conteúdo de gigante valor, muito precioso, né? Principalmente para a nossa região aqui. E eu falo como testemunha de causa, né? Sobre quem tem aí o... Desculpa, eu tava lendo uma mensagem. Quem tem por muitos anos os sintomas, né? As questões sintomáticas de rinite, sinusite, mas ela vai trazer muito mais coisas. Então vão encaminhando no aviãozinho. O Insta tá aqui entregando organicamente, vai chegando devagarinho. Mais pessoas entrando. A Cibele já tá aqui com a gente. Todo mundo me escuta bem, imagem também. Escrevam aí, o chat vai ficar aberto. Boa noite, Cibele. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? E você, nesse feriado, 7 de Tudo bem. setembro já, né? Tá passando voando, piscou o olho, é Pois é. Natal. Verdade, eu não tô te enxergando, Dai. Pra Que mim tá estranho. preta a tua tela. Não sei se o pessoal tá te vendo também. Vamos ver aqui. Eu recém tinha perguntado se tava tudo certo com a imagem e o áudio. Vamos ver aqui. Alguém dá sinal de fumaça para nós. O Insta tá entregando devagarinho. Tem Me aviso. enxerga? Eu te enxergo, tudo certo. Te escuto também. Tem a É, Andréia. eu não tô te enxergando. Vamos ver se De alguém repente eu vou fala aqui sair. com a gente. Se Tá estão. vendo as duas? Eu Ai, que estou estranho que eu vendo não as te duas. vejo. Tu quer sair e entrar de novo? Vamos ver. É, eu acho que eu vou sair e vou Tá, entrar de novo, tá? vamos lá então. Isso aí, né? Ao vivo. Não tem protocolos, a gente vai se ajustando. É um bate-papo. Obrigada, gurias, por contribuir aqui, né? Vão encaminhando. Vai ser um conteúdo muito valioso, né? A Cibele está aqui novamente. Vamos aceitar. Oi, Si, voltou? Oi, olha, eu vou fazer a câmera, eu vou fazer a live olhando só pra mim, porque eu não te enxergo. Que Minha tela tá preta, a tua coisa! parte aqui. Não Olha, sei o que aconteceu. que coisa! Bom, se tu não te importa, tu tá pelo celular? Eu tô pelo celular, deixa eu ver se eu consigo abrir Não sei se dá pra abrir no computador, né, também. Olha, eu já fiz com algumas Ah, pessoas live que conseguem pelo computador. A Dai aqui sempre faz pelo celular, eu mas nunca teve fiz pelo computador, alguns mas eu posso te convidados que acompanhar. já, É, que já deixa eu ver, eu conseguiram. acho que eu te acompanho aqui no computador. Deixa eu ver que loucura é isso. Olha só, gente, que loucura é isso. Deixa eu só botar. É, tá. É um dos fones, aí tu vai ter que baixar para não dar microfonia, Sim, né, que chama. é. Eu Mas isso tô te aí. assistindo pelo computador e tô falando aqui no celular. Olha É, que chique. Essa tecnologia abençoada que possibilita, né, em várias plataformas a gente ter o acesso e falar com as pessoas, isso é muito bom, né? Porque há pouco tempo, se tu não ia até a pessoa, né, não tinha possibilidade. Hoje é chamada no WhatsApp, vídeo chamada, né? O Instagram, então tá muito bacana hoje, apesar que ainda algumas pessoas
não estão, Uhum. né, no digital, tem ainda alguma certa dificuldade ou restrição, mas ela tá indo aos pouquinhos, né, para ajudar aí as pessoas se aproximarem, né? E que bom que a gente pode ser canal hoje, nessa noite, né, para levar um conteúdo valioso para o teu estudo de causa, né, que tu está tendo aí muitos resultados, com muitas pessoas sendo agentes de transformação, né, através de cura, não só interna quanto externa. Então eu vou deixar, o único protocolo é se apresentar com palavras que tocam teu coração, porque o papel aceita tudo, o certificado aceita tudo, né? Mas eu quero saber sempre quem é na essência e aonde foi que tu virou a chave, que tu disse, eu tenho que olhar para esse pilar aqui e ajudar as pessoas, e enquanto eu estiver nesse plano espiritual, eu vou ser transformadora. Então seja bem-vindo, Cibele, sem protocolos, pode ir falando aí o que tocar o teu coração. Tá, então tá. Então, boa noite a todas. Quem não me conhece ainda, que está chegando aqui pelo Insta da DAI, eu sou a Cibele Croce, sou terapeuta integrativa, sou terapeuta com foco em mães e filhos, né? Mas também atendo pais, mulheres que não têm filhos ainda. Trabalho com terapia floral, com aromaterapia com foco pediátrico. Trabalho também com constelação familiar, reiki, enfim, várias terapias, né? A ideia é sempre unir as terapias de uma forma para que seja contribuição nessas famílias, nessas mães que chegam até mim, né? Então, contando um pouquinho da minha história, quando que eu virei a minha chave, né? Eu, por formação acadêmica, eu sou da área das exatas, vim de formação de engenharia de produção, também de segurança do trabalho, e aí eu, nessa questão de estar trabalhando na minha área, enfim, vieram os filhos, né? Mas quando eu tive antes de ter o Rafael, que é o meu menino que está com 9 anos hoje, eu desde adolescente eu já sofria muito com ansiedade. Né? Quando eu estudava, fazia técnico em química, eu sofria muito porque eu estudava de manhã e de noite, sabe? Então, eu me cobrava muito, eu sempre fui muito de me cobrar, né? E isso foi uma coisa que veio desde a infância. Não... Aí tem uma musiquinha no fundo aqui que é a Lavínia, tá, gente? Vocês não reparem, porque tive que deixar ela aqui no quarto junto comigo. Depois ela Então, aparece aí conversar com a sim, gente, a Lavínia. daqui a Isso aí, pouquinho ela são aparece. pessoas reais Na que têm que se vida real, virar, né? que trocar o pneu com o carro andando, mães de verdade, né? Que a Isso gente aí, faz tudo acontecer coloca com eles, acontecer. né? E é Isso por aí. eles que a E é gente por tira aí. forças, né? Não É, sei bem, de onde, é inexplicável, né? As forças que a gente é, tira de longas jornadas aí de trabalho e desse propósito tá sempre pulsando no coração, né? Porque tu vê, tu tem duas crianças, né? E mais a casa, e mais o esposo, e mais um monte de gente que tu ajuda e dá suporte. Então, realmente é uma jornada linda que se vira mais do que nos 30, né? a gente faz aquilo que a gente consegue, né, com o conhecimento que tem agora e agora com menos cobrança, né, porque eu aprendi a me cobrar menos, né, e, em- então eu desde adolescente, né, eu sofria muito com ansiedade, e aí o que aconteceu? Quando o meu pequenininho, ele tinha uns 2, 3 anos, eu comecei, no lugar onde eu estava trabalhando, eu comecei a ter muita crise de ansiedade, sabe? Teve um dia que eu achei que eu estava infartando, assim, de tanta ansiedade que eu tinha. E aí, isso foi um dos motivos que me levou, eu já desde criança, eu sempre gostei de espiritualidade, né? Eu frequentava centro espírita, enfim, mas acabei me afastando, né? Mas aí eu sentia que eu precisava de um recurso, alguma coisa natural para me cuidar. E aí eu fui atrás de ajuda, né? Busquei primeiro ajuda com Reiki, né? Fazia atendimento todos os meses para mim. Fiquei mais de ano fazendo atendimento de Reiki para mim. E também junto com isso eu comecei com aromaterapia, né? E florais. E aí o que aconteceu? Eu vi que aquilo começou a melhorar, que aquilo começou a me ajudar. Só que além de me ajudar, começou a me trazer um outro olhar,
para mim, para as minhas emoções, né? Para quem que era a Cibele realmente? O que que eu vim fazer aqui? E aí, o que que mais me impactou de eu buscar ajuda na época foi qualquer coisa que tu me pergunta, tá, Dai? Porque senão eu vou falando. Sim, e se tu precisar É, dar atenção para pequena, pega ela tá, no colo, a tá, gente para. tá Todo bem mundo entende, né? tranquilo. Principalmente quem é mãe. Sim. E aí, então, o que que mais me chocou na época foi que o meu filho, com 2, 3 anos de idade, ele começava a roer as roupas, assim, sabe? Ele roía. E a manga, né, das blusas, as golas das roupas, e detonava, assim, sabe? De tanta ansiedade que ele tinha. Então, foi por intermédio dele também, né, que eu quis buscar uma ajuda natural, tá? E uma coisa que não fosse invasiva, assim, né? Para tratar ele. E aí foi através dele que eu comecei a me curar de várias coisas. E a minha cura, assim, foi tão boa, foi tão profunda comigo mesma, que eu digo, gente, isso o mundo precisa saber disso, as mães precisam saber disso, né? E aí, então, foi que passou um tempo, e aí, em seguida, em seguida não, né? Se passou 6 anos, quase 7, eu tive a Lavínia, bem na pandemia, né? Então, ela foi uma virada de chave muito grande na minha vida também, né? E também foi uma transformação que eu tive. E aí, o que que aconteceu com a vinda dela? Eu acabei tendo que me dedicar mais, né? Por conta dela ter nascido prematura, enfim. E aí chegou um momento que a gente conversou aqui em casa, e aí o meu marido, a gente decidiu que eu ia ficar cuidando deles por um tempo em casa, né? Que eu ia me afastar, que eu trabalhava CLT. E aí, tô só trabalhando com isso hoje, né? Então, eu atendo, eu senti muito esse chamado forte, sabe? Para atender mães, né, e filhos. E assim, se tu me perguntar hoje o que que a Cibele gostaria de deixar no mundo, sabe? O que eu gostaria de deixar é uma sementinha dentro do coração, assim, de cada mãe, sabe? Não como uma forma de responsabilidade que elas têm sobre os filhos, né? Mas como uma forma assim de que delas saberem que elas se curando, elas sendo agente de transformação para elas, consequentemente ao redor os filhos, quem está ao redor delas vão se transformar também, sabe? E isso é muito forte, né? Só que a gente tem ainda um pouco de pouca informação que se tem sobre isso. Eu, no caso, tenho bastante conhecimento nessa parte das emoções e tal, porque eu já estou no meio holístico, então acaba que muitas das pessoas que chegam até mim, né, que são pessoas que eu converso, assim, elas já têm um entendimento disso, então, mas tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não sabe o que que é o reiki, que é uma coisa básica, sabe, de que todo terapeuta holístico quase que começa por essa área, né? Então, tem muita a ser explorado, sabe? Tem muita mensagem a ser levada para outras mães, né? Então, o meu chamado é esse, assim. E eu estou num processo, num movimento que eu comentei até numa live que eu fiz essa semana, que não apenas com as mulheres mães, né? Mas eu estou sentindo muito forte, tem chegado bastante para mim mulheres que não são mães também, que estão se sentindo perdidas, que ressoou muito comigo numa fase da minha vida antes de eu ter filhos também, sabe? Que eu me senti perdida, que eu não sabia o que que eu queria, né? Então, a minha missão é essa, sabe? É poder contribuir para essas mulheres, para essas mães, que elas consigam de uma forma respeitosa, se curarem e curarem seus filhos também e suas emoções, né? E eu amo essa frase, que pessoas curadas curam pessoas. Eu amo isso, porque para mim faz muito sentido, sabe? Exatamente. É uma frase que eu também, através de um grande processo de cura que eu passei, né? E, e por coisas assim que tu pensa, né? Nossa, eu tenho tanta qualificação, busco tanto conhecimento, tenho tantas certificações, por isso que eu digo que o papel aceita tudo, né? E coisas acontecendo, Uhum. pessoas chegando, os mesmos problemas, as mesmas situações. E aí, quando tu vê, tu estás no holocausto, até tu não se curar, né? É ali aonde que eu digo assim, aonde que virou a chave? Na tua cura. Na tua cura, no teu processo de transformação é aonde gira a chave.
né? Não é, porque do dia para noite eu acordei com uma ideia, não é. É quando realmente, verdadeiramente, como você falou, com respeito e acolhimento a ti mesmo, você olha e diz: tá tudo bem, a gente vai recomeçar, porque tudo que vem tem um aprendizado grandioso, né? Nada vem do nada e tudo tem um propósito grandioso. Quando eu decidi olhar assim, todos os dias, para minha vida e para os acontecimentos que estavam vindo, tudo foi diferente, sabe? Não acabaram os problemas, né? As dificuldades a gente ainda enfrenta, as adversidades todo dia vem, que eu digo, Deus está provando, o universo está provando, né? O que você acredita, troca minhas palavras, né? Eu permito, tá provando. Realmente tu tá curada? Porque eu vejo assim, ó, as pessoas, quando todo excesso esconde uma falta, né? E todos nós temos o vício em alguma coisa. Se não for emocional, né? Nós temos em algo que a gente é o externo, né? E aí, quando tu tem um vício, eu fui ler uma mensagem e perdi meu raciocínio. Mas vamos lá, vamos retomar, né? A gente não tem aquela consciência do que tem que ser mudado. Tu vai sobrevivendo, tu vai dia a dia, né? As coisas vão acontecendo. E pra ti tá tudo bem, porque tu não tem aquela visão. Mas quando tu tem o despertar em algum acontecimento, algum evento que acontece contigo, tu diz: não, eu não quero mais isso, né? A partir de agora vai ser diferente. E é eu comigo mesmo. Outro mantra que eu uso aqui, né, sempre para mim é: tudo começa e termina em mim. Nada vem, as coisas acontecem lá fora, mas o que que tu faz de diferente, né? Tudo tá na tua mão, né? O poder de escolha, de decisão, o que que tu vai fazer com aquilo. Então, quando eu digo também, pessoas curadas curam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, porque é isso que acontece quando realmente você tem, né? Lembrei que o raciocínio voltou. Quando vai acontecendo provações diárias, né? Eu digo que é para ver, eu faço analogia com quem tem vício de álcool ou drogas, que é algo mais sério ainda, né? Tá, realmente tu saiu do vício, realmente tu deixou o vício, vai acontecendo provaçõezinhas diárias, né? Coisas pequeninas, mas é no pequeno, tanto como no pequeno tu constrói o extraordinário, no pequeno tu acaba com o teu processo inteiro de uma vida. E é todos os dias, é todos os dias. É o que a Vivi está falando também, a responsabilidade é sempre nossa. E quando a gente entende o poder da autorresponsabilidade, a gente muda uma mentalidade e o teu comportamento começa a ser diferente, né? E aí eu acho interessante que as pessoas falam: ai, mas a Cibele mudou comigo. Gente, a Cibele não mudou contigo. A Cibele sempre foi a mesma pessoa. Você que tinha um óculos ou estava olhando diferente, né, com aquele outro óculos. E aí, quando você está em processo de despertar, de mudança, tu vê diferente as coisas. Mas a pessoa Sim, sempre foi a mesma, né? E o que tu sim. falou também, que quando a gente muda, a gente começa o processo de transformação ao nosso redor. Também acontecem mudanças, isso é muito verdadeiro. E quando a gente está disposta, né? Antes você falou também da culpa, né? Hoje eu estou fazendo sem culpa. Por vezes, muitas vezes a culpa nem é nossa. A gente fica se comparando com pessoas lá fora ou com a nossa criação, né? As nossas ancestrais, as nossas mães, vós, principalmente as mulheres, né? Que fazem muitas coisas, que carregam muitas coisas. E aí a gente fica, tá, mas de quem que é essa cobrança, né? E mãe, principalmente, né? Errando todo dia, querendo acertar. Mas de quem que é essa cobrança? Quando tu diz: eu não tô sendo uma boa mãe, quem falou? É tu ou é o externo? Então, por vezes, a questão do respirar, do meditar, do calar, da solicitude de estar contigo mesmo é muito importante. Tu tem que escutar se é a tua voz, né? Se conectar com o teu interno
para saber se é tu mesmo que tá te cobrando, se é a tua intuição ou se é lá fora, se é a voz do mundo, se é a voz das outras pessoas. Porque para Uhum. criticar, para julgar, para apontar, tem uma enxurrada, tem uma multidão. Agora, para pegar na tua mão com carinho, com acolhimento e dizer, Cibele, tá tudo bem. Eu também passo por isso, eu também já passei por isso, né? Vamos juntas. É uma minoria, né? Assim como é uma minoria que num feriado à noite, né, tá ali com a sua família e diz: "Não, eu vou dar um stop aqui para nós falar um pouquinho pro mundo, né? E para nós ajudar mais pessoas." Lívia, Lavínia, esqueci, perdoe. Lavínia. Não, oi. Não, oi. Lavínia, tu tá com tosse ou é humano? Quem é que tá tossindo? É ela que tá com tosse. Tá com um pouquinho de Eu tosse. estava falando antes, né? A nossa região aqui, e eu sou testemunha, né? Eu, Miguel, renite, sinusite, quando troca o tempo, né? Só que aí vem a Cibele e fala para nós, através dos estudos dela e também das coisas que aconteceram com ela e com a família dela, dizer que também existem questões emocionais por esses sintomas, né, Hum. Cibele? Então explica É, um pouquinho para nós. então, na verdade, assim, Dai, qualquer doença, qualquer sintoma físico que a gente tem no nosso corpo, ele só acontece quando a gente somatizou em outros corpos que a gente tem, né? Porque a gente, pelos estudos holísticos, a gente entende que as pessoas são uma junção de corpos, né? Aqui é o corpo físico, tem várias camadas energéticas, né? Como se a gente fosse uma cebola. E eu sempre digo que a gente vai tratando as camadinhas da cebola até chegar na nossa essência, né? E aí o que que acontece? Quando esses outros corpos estão saturados, já não dão mais conta daquela emoção ali, o corpo sinaliza, ele faz a gente parar para olhar para aquilo ali, né? Então, uma coisa bem profunda, assim, que aconteceu comigo, né? Que eu posso dar um exemplo aqui, que daqui uns dias até vai estar no meu perfil também. Por exemplo, a gente vive muito aqui na questão da serra, né? Tem muito a questão respiratória. E aí a gente, quando fala em parte respiratória, a gente pensa nessa parte aqui, também pensa na parte do pulmão, né? E por exemplo, o pulmão, o que que ele representa? Pela metafísica da saúde, ele trata muito das questões que a gente tem tristeza profunda, sabe? Então, quando a gente tem processos de pneumonia, essas coisas assim que atacam brônquios, sabe? Isso daí é para trazer uma reflexão para a gente, né? Essa tristeza profunda, da onde que ela vem? Ela vem de ti? O teu filho tem porque é ele que está sentindo, ou é porque ele está captando alguma coisa tua, né? Então, por exemplo, assim, a Lavínia mesmo, quando ela nasceu, eu tava super bem. Eu tava super bem, sabe? Não, tá, recém tinha feito os exames, uma semana antes dela nascer, eu tinha feito os exames e ela tava super bem. E aí, ela nasceu de parto natural, né? Parto normal, na verdade, de 31 semanas. E aí, quando a médica veio, né, me falar dela, porque ela ficou na UTI um tempo, a mãe, ela tá com uma pneumonia intrauterina, e eu fiquei pensando, gente, o que que tá acontecendo, sabe? Da onde que ela veio essa pneumonia? Porque eu não tava nem com infecção urinária, que poderia ser uma das causas, né? E aí, o que que acontece? A pneumonia fala muito disso, dessa tristeza profunda. E aí eu como terapeuta, né, eu gosto muito desse processo de me terapeutizar, que é o que eu tenho feito muito, e eu mergulho muito fundo nisso, sabe? Tô num momento bem, assim, introspectivo de me terapeutizar com as coisas que eu sinto, né? E eu comecei a pensar, mas por que que eu tô triste? Que tristeza que eu tenho? E eu comecei a entender o que estava acontecendo no meu dia a dia e que, de fato, eu estava muito triste, mas eu não estava triste por estar grávida dela. Eu estava triste por outros motivos, né? E o que que acontece muito com os filhos? E isso não importa se são crianças pequenas ou se já são adultos, né? Os filhos, por amor aos pais, eles se colocam de uma certa forma a serviço, sabe, para suprir aquela dor que eles sentem, né? E aí o que que acontece? Os filhos somatizam as nossas doenças, sabe? Então a Lavínia ter tido isso, ela ter nascido antes, que para mim foi uma coisa bem fora da minha curva, porque na outra gestação
né, foi cesárea, enfim, foi um bebê a termo, sabe? Mas me trouxe muita reflexão, que eu digo, o que que eu tenho que aprender com tudo isso? E foi bem desafiador, né? Porque uma coisa é quando tu não tem o conhecimento do que aquilo quer te trazer, ok, tu vive, tu vai lá, toma um remédio e deu. Mas quando tu tem a consciência, daí aquilo tu fica pensando, o que que isso quer me dizer? O que que isso quer me dizer, né? Então, assim, nessas questões respiratórias, o ar, né, ele nos nutre, sabe? Ele nutre a nossa alma, né? Então, o que que eu não tô deixando, por que que eu não tô me permitindo me ser nutrida, né? Questões assim, por exemplo, com gripe, né? Com rinite, sinusite, essas coisas que trabalha muito que afeta muito a parte mental aqui, o que que acontece? A mente, quando a gente começa a sentir muita dor de cabeça, essas coisas assim, a gente pode estar vivendo momentos de conflito na nossa vida, né? Então, a própria tosse, sabe? A tosse, ela representa, né, pela metafísica, uma certa raiva contida de alguma coisa que tu não pode mudar, que tu não consegue, sabe? E aquilo tu não consegue expressar, né? Então, rinite, sinusite, quando a gente tem nessas doenças o processo de ter a coriza, sabe, daquilo que vai vindo para fora, é como se teu corpo estivesse chorando. Ele tá te pedindo para te fazer uma pausa, né? Gripe tem muito esse processo, quando dá uma gripe muito forte. Então, eu acho muito incrível isso, sabe? Porque quando a gente começa a parar, faz muito sentido. E a gente percebe. E eu tive recentemente, assim, uma situação que eu fiquei bem triste, sabe? Né? Uma coisa que eu não tinha como controlar, enfim, fugiu do meu controle. E aí eu tive uma situação que eu tava super bem, né? E aí eu me chateei com um negócio e, gente, foi automático, assim. Eu comecei num processo de coriza, eu comecei num processo de tosse, sabe? Porque meu corpo tava precisando botar aquilo pra fora. E eu digo, olha só, sabe? Claro que tem a questão do tempo, tem a questão da gente de mudar muito rápido o clima, tem. Só que o que que acontece? Quando a gente já está fragilizada por alguma coisa, aquilo ali só vai potencializar, entendeu? Com Então, certeza, somatiza, né? somatiza Psicossomatiza e aí isso. vem com força total. Mas tu falou antes, né? Parar e se perceber. Parar e se perceber. Tem pessoas que para e não para. Tá ali, o corpo tá pedindo, né? Pisa no freio e a cabeça fica a mil, não para. Tá ali na casa parado, porque precisa se retirar, né? Para não passar o vírus para outra pessoa, por exemplo, uma gripe, Isso, mas tá com a cabeça lá fora. Então, se precisou parar, é parar e se isso, perceber, né? Eu percebendo. gostei do termo que tu usou ali, se terapeutizando, né? É É, isso aí mesmo, né? Tem que olhar para o que está acontecendo. Teve um colega que falava para mim no outro trabalho, né? Num projeto que eu fiz, aí eu tinha renite. E aí eu falei assim, ai, essa época do ano é normal, porque venta o pólen e tal. Eu acho que tem algo na ponta do teu nariz que tu não quer ver. Mas ele falava assim, como tu falou, né? É muito o dentro, muito forte, né? Quando alguém fala com a alma, né? Ele dizia, o que uhum. que tem aí na ponta do teu nariz que tu não tá querendo ver? Quando tinha crise de rinite, né? E a gente tava perto. E é isso aí, o que que tem que a gente não quer ver, né? Muitas vezes. É, e muitas vezes, e também depende. Fui eu Do que aqui, foi. a minha Ah, tá. Siri. Ah, A tá, minha Siri tá ajudando aqui nós no talk. tá. E assim, ó, principalmente o pessoal que sofre, né, com bastante rinite, que tem muito essa questão dos conflitos, né? O que que a minha mente entra em conflito com o pensamento de outras pessoas, sabe? E uma coisa que tu comentou sobre a gripe ali, que eu acho muito interessante, é que a gripe.
E isso é uma coisa do nosso corpo muito inconsciente, né? A gripe, quando ela vem, assim, de uma forma... Qualquer doença, né? Quando ela vem de uma forma forte, ela nos obriga a parar, ficar em casa, fazer um repouso. E sabe o que que acontece? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer o que estão pensando. Tem medo. Primeiro é medo e vergonha, né? Tem medo de dizer o que estão pensando ou o que estão sentindo. E aí, ou daqui a pouco, assim, sabe quando a gente diz muito sim ou muito não para coisas que a gente não quer? Então, por exemplo, assim, hoje eu vou te convidar, né? Ai, Dai, vamos lá fazer um negócio porque a gente precisa e tu, tá, eu vou. Mas, tipo, não é aquilo que tu gostaria de fazer, entendeu? Tu tá indo contra a tua vontade, mas aí, para eu não ficar chateada contigo, tu vai, né? E aí, o que que acontece? Daí teu corpo arruma uma gripe, né? Por quê? Porque é uma forma inconsciente de tu ter uma desculpa, né? Para te poder ficar em casa, para te não ir comigo. Então, é esse movimento que as doenças trazem que eu sempre tento refletir, né? O que que isso está querendo me dizer? Por que que eu não, por que que talvez eu não é melhor eu dizer para a pessoa, olha, hoje eu não estou a fim de ir fazer tal coisa, e tá tudo bem, a gente muda o tempo inteiro, a gente está sempre em transformação, Mas é né? que é uma E cultura, né, de criação de todo, né, do todo, sim, de todo mundo, que é mais fácil dá uma inventar desculpa, desculpas do que isso, enfrentar tudo, enfrentar qualquer situação, né? E assim, eu falo até por mim, né? Eu uso muito a minha vida de exemplo, porque como é fácil falar do outro, né? É fácil falar do outro. Então eu gosto de falar sempre de mim, por vezes situações que tu diz, nossa, mas tu tem todo esse conhecimento, tu tem várias certificações de analista comportamental, né? Mas a gente é ser humano, a gente também erra, a gente também tem medos, a gente sim, também tem frustrações e a gente não sabe de tudo, né? Somos eternos uhum, alunos, eternos aprendizes. E aí tem situações assim que acontecem estrondoosas ao nosso ver, né? E aí tu fica, meu Deus, e agora? E aí quando tu vai falar com a pessoa, não é nada daquilo que o monstro da tua cabeça, tava né? pensando, O dragãozinho que tem ali, a pessoa às vezes, nossa, tu se surpreende, digo, meu Deus, olha só, né? Eu fiquei ali 1 hora, 2 pensando no acontecido, aí quando foi conversar, não foi nada daquilo. Então, assim, e é o enfrentar. Hoje eu procuro, né, para as pessoas que estão perto de mim, para o meu filho, né, orientar como eu posso, da maneira que eu posso, com as minhas palavras, falar, né? É mais fácil enfrentar, é mais rápido, né? Já que tá todo mundo no mundo acelerado, enfrenta, fala, né? uhum, E na hora, não fica deixando a tua cabeça criar historinhas é, e criar cenários mentais, porque quando tu mentais, enfrenta de vez, é tudo diferente. Tudo é. diferente. E uma coisa bem importante, assim, Dai, que eu falo, né? O que que acontece? Quando a gente enfrenta a situação, tu tá tendo uma postura de adulta. Porque quem chora, quem consegue, quem se expressa através do choro é a criança, sabe? A criança que faz isso, né? Que, eu quero alguma coisa, se às vezes eu não, que nem a idade da Lavínia que é pequena, uma das formas dela se comunicar é o choro, né? Então eu vou chorar, sabe? Só que quando a gente é adulta, a gente não pode estar, não pode não, né? O rótulo que se tem é que a gente não pode estar chorando por qualquer coisa, a gente não pode estar negando as coisas que pedem, enfim, a gente tem que estar aceitando tudo. E não é assim. Só que se a gente fica nessa postura de, né, de novo, a gente não dá atenção para aquilo que a gente está sentindo, é uma criança interna que não foi curada, sabe? É uma criança que precisa acolhida. Então, porque as crianças elas não conseguem enfrentar os problemas. Quem resolve os problemas são os adultos, né? Então, é essa consciência que eu tento trazer para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que que vem até mim buscar atendimento por conta disso, sabe? Porque a gente também, né, tem toda aquela questão de ancestralidade, mas se enfrentar as situações é se colocar numa postura de adulta, né?
Então, é bem isso, da gente ter coragem de enfrentar as coisas, né? Tá tudo bem a gente não querer fazer alguma coisa, ou a gente querer, sabe? A gente tem muito essa questão de ter vergonha de expressar os nossos sentimentos, né? E porque desde pequena a gente sempre foi orientada, ai, não faz isso porque é feio, não faz esse outro por conta disso, sabe? Então, depois que a gente toma consciência disso, a gente não consegue mais voltar a ser como antes, a gente precisa falar. Então, eu gosto muito disso, eu me respeito muito nesse sentido, sabe? Se eu não estou sentindo legal um negócio, eu falo, eu preciso falar, porque se eu não falo, meu corpo vai me mostrar alguma forma, sabe? Então, seja através da coriza, seja através de uma respiração que eu não estou conseguindo, o que que eu não estou deixando me nutrir nessa vida, sabe? Por que que eu não estou deixando essa minha energia vital, né, vir à tona? Então, é essa consciência que eu sinto, assim, de trazer, né, para as mães, para as mulheres, porque a gente é um agente de transformação para nós. E muitas vezes a gente cobra dos outros que atendam às nossas expectativas, quando na verdade nem a gente mesmo se respeita, né? Então, como é que eu vou querer cobrar de ti, por exemplo, que tu me atenda a alguma demanda, alguma expectativa? Ah, eu esperava isso da Dai. Tá, mas e daí tu tá te priorizando? Tu tá te respeitando? Não. Então, como é que tu quer que as outras pessoas te respeitem, né? Exatamente. Outra questão, um ponto também, que as pessoas hoje, principalmente com as redes sociais, tu tem uma imagem rápida, momentânea daquela pessoa. E aí, quando tu começa a conviver real, oficial, tu começa a ver a pessoa em suas vulnerabilidades, que aquela pessoa também tem raiva, tem dor, tem dificuldade, que não é só aquilo que ela posta. E aí é o que tu falou, né, das expectativas. E eu não sei se tu vai compartilhar desse mesmo sentimento, né, ou desse mesmo. Eu tô tentando analisar dia a dia, né? Que quando eu falo, por exemplo, assim, ai, que ansiosa que a Cibele é, eu tô vendo nela algo que é em mim. Pra ti faz sentido isso quando eu digo, nossa, acalma esse coração, acalma esse pensamento, tu tá muito acelerada. Mas Uhum. eu sou assim. E aí eu projeto, além das expectativas, a gente projeta no Sim, outro também as no- nossas falhas. Faz sentido sim, pra ti? Porque pra mim tá fazendo. sim, Em alguns dias sim. que eu comecei a perceber isso e olhar pra isso, né? Sim, não, é total isso. O que me incomoda no outro é reflexo do que eu sinto. É muito isso aí. A gente sempre, e aí, de novo, né? A gente sempre fica colocando nos outros a desculpa. Ah, mas eu não falo, sei lá, não falo com fulana porque ela é muito assim, tá? Mas e será que o que que ela tem? Que tipo de emoção, de coisa que ela reflete que isso te afeta, sabe? É sempre sobre mim, não sobre os outros, né? A gente quer, às vezes, mudar as outras pessoas, não tem como mudar. A gente só consegue mudar nós mesmos. Por isso que tem aquela frase, né, que eu digo, e não é clichê, sabe? Quando eu mudo, tudo muda, porque a gente muda a nossa perspectiva das coisas. E quando a gente fica muito nisso de colocar a culpa nos outros, a gente está num movimento, numa postura infantil. Porque tu, na postura de um adulto, tu consegue se responsabilizar que tu tem parte naquilo ali. Toda e qualquer relação, seja de companheiro, seja de amizade, qualquer coisa, é 50% de cada um. Então, se der certo, se der errado, é responsabilidade de 50% de cada, entendeu? E isso também diz muito respeito aos nossos sentimentos, né? Quando tem essas questões respiratórias de sinusite e rinite, eu me contrario muito ao que está acontecendo ao meu redor, né? Eu me incomodo muito com o que está acontecendo com as pessoas que estão no ambiente. Ah, mas eu, por exemplo, trabalho num lugar que todo mundo é assim, assim, assado. Tá, mas e tu? Tu faz diferente deles? O que que tem nessa tua fala aí, sabe? Porque se o ambiente, a gente pode mudar as coisas que estão ao nosso redor. Claro que a gente não vai mudar os outros, mas a partir da tua postura, né? O que que eu posso mudar de diferente? O que que eu posso fazer de diferente hoje para melhorar esse ambiente?
sabe? Então, é a gente sempre ser responsável por aquilo que a gente está sentindo, né? Não transferir para o outro essas responsabilidades, porque é que nem a gente falou, né? Daqui a pouco eu entendi que foi A e tu entendeu que foi X, e aí a gente vai conversar Exato. e, nossa, a Dai ficou chateada por conta É, disso e eu fiquei chateada é. por conta disso. E nenhuma estava pensando na hipótese da outra, sabe? Sim, Então é muito nesse exatamente. sentido, né? E tem pessoas que rotulam, como você falou antes, né? Cria um rótulo, porque daí não tem o diálogo, a pessoa não expressa o que está sentindo. E aí eu escuto, né, muito no mundo corporativo, assim, né? Que os meninos falam, aquela colega ali, um dia é porque tá. Porque vai menstruar. Daí tem os sintomas que antecedem a menstruação hormonal. Depois é porque ela tá menstruada. Daí a gente não pode falar com ela. Depois é porque ela tá grávida. Depois é porque ela sempre tem uma bengala que justifica, né, as pessoas que. E eu vejo que as pessoas que a gente rotula difícil é as pessoas que menos falam, que não se expressam, né? E aí a pessoa, por vezes, também não chega perto para conversar por esses rótulos, mas se tu for conversar com a pessoa, vai ser bem diferente também. Só que a gente vive num Sim, mundo que, apesar de não existir, pensa que tem bola de cristal, né? Que sim. eu sei, a Cibele sabe o que eu tô passando, sabe como eu tô me sentindo. Depois do que ela falou, ela sabe que eu tô assim. Não, né? É o que tu falou, né? É, A frase ali do mundo, né? Muda o teu mundo para mudar o mundo que tem outra também, né? Peraí. Seja a sim, quando mudança que você quer eu ver no quer mundo. ser, ou Isso quando eu aí. mudo, o mundo muda, né? E Exato. tu sabe que uma coisa bem, assim, me lembrou agora que tu falou, quando eu trabalhava em empresas, né, CLT, gente, assim, as pessoas às vezes tinham medo de chegar até mim, porque eu tinha sempre uma expressão de braba, sabe? E, de fato, eu vivia numa época, assim, que eu era muito irritada, sabe? Eu me irritava muito com as coisas, mas por N motivos, né? Porque eu não estava no meu lugar certo, sabe? Eu não estava com, digamos, no processo do meu feminino, de me curar o meu feminino, né? Então, hoje eu percebo isso, mas assim, olha só, né? Eu me considero uma pessoa que eu sou tri de boa, sabe? Converso, sabe? E às vezes o corpo da gente fala, né? E, e eu fico pensando, nossa, as pessoas tinham medo de chegar em mim, que monstro será que eu sou? Sabe? Foi essas reflexões que eu comecei a trazer para mim, que tipo de pessoa que eu sou, que as pessoas às vezes tinham medo de chegar em mim, porque eu me irritava muito e eu tinha pessoas e tenho amizades lindas até hoje, sabe? E então é bem aquilo, né? A gente julga as pessoas pela forma, pelo rótulo, enfim, mas quando tu chega para conversar com elas, elas podem ser diferentes, né? E as pessoas estão mudando sempre a todo momento. Então, o quanto é importante a gente se expressar, a gente falar de fato o que está sentindo. E o falar de fato não é que tu vai lá despejar um monte de coisa, não, tu vai falar de uma conversa de adultos, né? Porque os adultos conseguem conversar numa boa. E aí, então, tu expressar o que tu tá sentindo é normal, tem N formas de falar, né? Não consegue falar ao vivo? Escreve num papel, coloca aquela emoção para fora, sabe? É importante a gente fazer isso, porque nunca a gente vai estar dentro da outra pessoa para saber o que que ela tá sentindo, né? Então, daqui a pouco tu interpreta de uma forma e eu quis te dizer outra coisa, porque a gente tem muito disso, né? Tem um floral, o Agrimony, que ele trabalha muito isso, sabe? Que a pessoa por fora ela aparenta que ela tá super feliz, mas por dentro ela tá assim, ó, explodindo, sabe? E aí, às vezes, a pessoa, sabe aquele negócio que a gente tem muito nos relacionamentos de casal, a mulher diz sim, mas ela quer dizer não, na verdade? Ou o contrário? Então, assim, é muito interessante esse floral, né? Quando ele começa a agir na vida da gente, que a gente começa a se permitir a falar as coisas que está sentindo de verdade, né? Exatamente. E antes tu falou também ali da imagem que tu estava comunicando, né, para os colegas de trabalho. Por vezes a gente nem se vê, porque a gente não se olha no espelho, a Uhum. gente não se olha de verdade, né? E aí
como você falou, o corpo manifesta, né? A gente faz caretas que não se percebe. E o que imagem a gente está comunicando para o externo, isso é muito importante. Tipo assim, é a imagem, nem tu disse assim, eu sou de boa. Tu tá passando essa imagem que tu é de boa. Então, quando a gente tá de bem consigo, né? E, e o autoconhecimento aplicado em nós também, a gente vê que sim, tem coisas que tá tudo certo. E sim, tu tá passando a imagem que da pessoa que tu é. Só que quando tu tá num emaranhado aí de emoções mal resolvidas, de feridas não curadas e de questões que tu não fala, né? Que tudo é relacionamento, tudo são pessoas. Aí tu vai somatizando, aí tu faz caretas o dia inteiro que tu nem se percebe, e aí tu comunica uma imagem, sim, de uma pessoa que tu não é, que tu Uhum, tá naquele momento, que tu se transformou por aquela situação, né? Então a importância sim. também disso para tudo, né? Porque reflete em casa, no trabalho, no ecossistema que tu faz parte, né? Nos projetos que Uhum, tu faz parte sempre, né? sim. Eu olhei aqui o horário, meu Deus do céu, voa, voa, né? Boa, né, Então, também. tem uma colega aqui, a Márcia, ela escreveu: Cibele, as minhas crises de rinite sumiram. Agora eu entendo que era emocional. Pois é, Márcia. E aí eu lembro muito do meu colega, né, que falava: o que que tá na frente do teu nariz que tu não quer ver? Então, Uhum. assim, é isso, né? Algo, quando acontece, nada vem do nada, tem que olhar porque é algo ali que a gente tá não querendo enfrentar, né? Em É, panos quentes, colocando em banho-maria, né? Usando todos esses jargões populares que a gente vai é, usando, né? é, Se eu vou cumprir o horário aqui, sim. eu quero que tu deixe a tua mensagem, eu quero que tu fale o teu Instagram para o pessoal te procurar, conhecer teu trabalho, tu posta muito conteúdo, né? Tu entrega muito Uhum. conteúdo, então e por onde começa, né? Nem assim, tu disse, eu fui buscar minha transformação, olhar para mim. Por onde começo, né? Porque a gente fala, meu Deus, eu tô perdida, tô no holocausto, tô no fim. Por onde começar? Qual seria a tua dica hoje? Aquelas questões que, tipo, quando a gente se cura, tu diz, ai, se alguém tivesse me falado, né? Que são questões tão simples que a gente faz ajustes e muda tudo. E aí, o que que a Cibele falaria, né? Tipo, por onde começar? Qual a dica que tu daria, né? A orientação. Cada pessoa é uma pessoa, né? Tá passando em um momento diferente. Porém, uma dica, né? Que nem tu diz, ah, se eu fosse a Cibele de hoje, lá atrás, eu teria dito isso para mim. O que que você orienta aqui, quem tá vendo agora e quem vai ver depois? Uma coisa que eu sempre digo, que é uma palavra que eu não usava muito no meu dicionário, né? Mas eu carrego ela agora para sempre junto comigo, é se permitir. Se permitir se acolher, se permitir ser quem você é, de verdade, né? Não aparentar ser uma coisa que você não é. E aí, se as pessoas vêm até mim, ah, Sibeli, eu tô com isso, 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 por onde que eu começo? Eu sempre tento entender o momento que a pessoa tá, para ver qual a terapia, por qual que começa, por qual que é a melhor que ela dá conta naquele momento. Porque muitas vezes tem pessoas, por exemplo, que chegam até mim, ah, eu quero fazer uma constelação, Cibele, e aí eu sinto que não é o momento daquela pessoa, sabe? Ou daqui a pouco, ah, Cibele, eu tenho que tomar quantos florais? Eu nunca imponho nada para as pessoas, para os meus consulentes, sabe por quê? Porque quando eu fiz terapia para mim, me diziam, ah, tem que fazer tantas vezes, tá, ok, mas eu não sou igual a ninguém. Eu tenho o meu processo, sabe? Então, assim, eu sempre respeitei muito isso, né? E aí eu sempre pergunto para a pessoa como ela está se sentindo. Então, depende do momento que cada um tiver, vai ser um tipo de trabalho diferente, né? Mas claro que sempre quando eu atendo alguma pessoa, eu tento ver uma visão do todo, né? Das coisas que eu já tenho conhecimento. Mas a grande chave de tudo é se permitir mudar, se permitir ser quem a gente é realmente, sabe? A nossa essência, né? Isso aí. E tu tem algum projeto que vai acontecer agora para o Eu, pessoal?
ficar de olho aí no que tu tá aprontando? Eu tô com várias coisas em andamento, na verdade, né? Mas, assim, das que eu já tô divulgando, tem um workshop de uso de óleos essenciais consciente para as crianças, que eu vou estar fazendo dia 4/10, se eu não me engano, na Casa Humanizar Saúde, lá com a Nina. Em outubro também vou estar fazendo parte do projeto Transformação, junto com a Viviane, que estava aqui, com a Márcia também, com a Raquel. A gente vai estar fazendo lá na WeMake. Vão ser 4 encontros, então daqui a uns dias já vai ter mais informações sobre isso, né? E eu tô com outros projetos, tem outros projetos junto com a Viviane ali, que a gente já fez um desafio, foi bem bacana, a gente tá com outras ideias aí. E por enquanto são esses, assim, que eu posso divulgar. Mas assim que o resto tiver já mais estruturado, eu venho aqui contar para vocês. E podem É isso aí. me chamar no Instagram ali, no direct, né? Me chama ali que eu passo meu WhatsApp e aí a gente conversa. Quem se movimenta, movimento gera. Que bom que Uhum. muitas mulheres, muitas pessoas curadas e transformadas estão se conectando, né? Cada uma é um elo da corrente. Ainda somos minoria, né? Uhum. Nesse turbilhão de acontecimentos que tem, mas precisamos ser fortes e seguir, né? Isso. Seguir o propósito. Fala Ah, da tua ah, live. A Vivi é falou. que a Vivi tá falando. Não, é que assim, todas as quartas-feiras agora, às 3 da tarde, para mim é um projeto novo também. Eu tô falando sobre um novo olhar para o feminino, né? E eu vou trazer muito essa questão do ser mulher, da nossa parte feminina, mas também eu vou estar abordando ali a questão feminina para os homens, né? Claro que a minha maior fala vai ser para as mulheres, mas o sentido disso, dessa conversa que eu vou ter de 30 minutos nas quartas-feiras, para ir trazendo a consciência do que é o feminino da gente, porque a gente sempre pensa em feminino de fragilidade, né? Ou as mulheres guerreiras, né? Então, eu sinto muito essa necessidade na nossa sociedade da gente trazer consciência para essas mulheres focarem, se resgatarem do seu feminino, para que elas consigam ter os filhos mais fortes ao lado delas, né? Porque hoje a gente tá com muito desequilíbrio na energia do feminino com o masculino, sabe? Então, e homens e mulheres, né? Então, esse é um projeto meu, que eu pretendo manter todas as quartas-feiras, sempre que for possível, né? Vim aqui conversar, vou deixar as lives salvas aqui, e também a partir da semana que vem eu vou começar fazendo no Instagram, no YouTube junto, né? Então, eu senti de ser uma contribuição nesse sentido para as pessoas. Muito obrigada, Vivi, por ter me mandado ali para lembrar de falar. Eu até estava escrevendo ali que consciência é a chave. E eu só mudo quando eu tenho consciência, né, do que precisa ser Isso, mudado. Eu desejo de coração muito sucesso em todos os projetos, em todas as ideias, né? Não é sobre números, é isso, sobre qualidade, né? Eu digo, se cada projeto tiver uma, duas, três pessoas, que sejam a uma, duas, três pessoas que isso. seja transformada de Transformada. verdade. Não é número, né? E eu Por quero te vezes agradecer, né, pela oportunidade. É, eu só ia pode falar. falar que tem projetos que almejam ter casa cheia, números voluptuosos de participantes, Uhum. mas eu, Dai, hoje olho para o pequeno, sabe? Eu olho Ah, para mim tem o quant e o quali, né? Eu sou do é, quali e não do quant. O do quant vai ser quântico. lá no final, muitas vidas transformadas, né? Isso. Através da gente. Então, muito sucesso de verdade para vocês. O que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, né? De coração. Meu perfil é o perfil de vocês. E estamos juntas, né? Estamos Nessa juntos. missão de transformar, Né? de educar e de conscientizar mais e Isso. mais pessoas. Que a gente seja contribuição, né, na vida das pessoas, Amém. assim, juntas, a Vivi também, um monte de gente, uma egrégora que a gente sente que tem. E uma coisa que tem na aromaterapia que eu adoro, menos é mais.
Então, essa questão dos números ali que tu falou é bem isso, sabe? Não adianta ter 1.000 pessoas lá num evento, um negócio, se tu não te conectar com aquilo ali. Então, eu e a Vivi, a gente tem um lema, sabe? Que dos projetos que a gente desenvolve, mesmo que tiver uma pessoa, a gente vai fazer. Porque essa Exato. pessoa destinou o tempo dela para nós, sabe? Então, a gente tem que honrar aquela pessoa que tá ali. E é sobre isso, sabe? Exatamente. E a gente, né, que tá num despertar diferente, por exemplo, eu acordo todas as manhãs e falo, né, Deus, eu sou um lápis na sua mão e que apareçam as pessoas que nesse momento precisam de alguma forma do que eu tenho, do que eu trago, né, para ter uma conexão aí maior e uma transformação. Então, se aparecem essas pessoas, é porque a gente se abre, né, e diz, vem, então a Sim. gente, vamos lá, né, vamos ser. Ai, que bom, eu adoro criança, né? O que que ela tá falando? Fala Ai, pra nós. tá olhando o desenho aqui. Ah, Dá amada, tchau pro melhoras pessoal lá, pra amor. ela. Dá tchau. Um beijo grande. Beijo. Agora a gente libera a mamãe Beijo. para dar atenção para você. Fica bem e Fiquem bem. admiração, né? Sempre por você e pelo seu trabalho. Ai, Um beijo gratidão, grande. Raíssa. É recíproca, é verdadeira. Um grande abraço para todo mundo e gratidão pela oportunidade. Gratidão. Que façamos um ótimo resto de noite, né? Um ótimo resto de feriado. E ainda tem muita coisa aí para acontecer, né? Porque quem Sim. se movimenta, movimento gera. Um beijo Isso aí, grande. verdade. Recebam, Beijo, sintam meu abraço, todos que estiveram aqui, que vão ver depois. Um beijo grande. Até mais. beijo, até, tchau.